os documentos sobre o assassinato do presidente John Kennedy, recentemente liberados pelo governo Trump, tiveram o seu foco deslocado para as espionagens da CIA e das conspirações contra os governos populares latino-americanos, sobretudo do Brasil. E no foco das atenções dessa espionagem estava este cidadão aqui, Leonel de Moura Brizola. Este material aqui da Folha de São Paulo diz: arquivos sobre assassinato de Kennedy mostram temor dos Estados Unidos de avanço do comunismo no Brasil. E aqui está a foto do Brizola, e lá embaixo diz que autoridades dos Estados Unidos monitoraram, inclusive políticos brasileiros. Um deles era Leonel Brizola, à época governador do Rio Grande do Sul. Líder da esquerda, ele teria recusado uma oferta de ajuda feita pelos regimes de Cuba e China quando ele comandava esforços para a sucessão de poder no Brasil após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Em 1961, aquele movimento se chamava Cadeia da Legalidade. Aí eu me recordo de quando eu me preparei para escrever esse livro aqui sobre Brizola, El Caudillo Leonel Brizola, um perfil biográfico. Eu passei 10 dias justamente naqueles arquivos nacionais de Washington, onde estão armazenados a grande maioria dos documentos sobre as espionagens da CIA, sobre os cablegramas, como eles falavam na época, ou os cabos ou telegramas enviados pelos agentes da CIA, assim como outros colaboradores da CIA, como os próprios diplomatas da Embaixada Americana, entre os quais figurava o embaixador, o então embaixador Lincoln Gordon, que era além de diplomata, ele era um grande escola, um grande acadêmico e um grande estudioso da política americana, o que não o impedia de ser também um grande mexeriqueiro e um grande golpista. Nas minhas pesquisas, entre as quais está esse telegrama aqui, ou eagrama, como eles falavam, que a gente traduzia na época para aerograma. Há um informe altamente confidencial dizendo das ameaças que o Brizola fazia contra o Congresso Nacional. Mas eu não me ative somente aos arquivos que ali me foram oferecidos, aliás, muito gentilmente pelo pessoal dos arquivos nacionais, aos quais eu me inscrevi como simples pesquisador. Era jornalista, tinha sido de alguns meios de comunicação da grande mídia nacional. De qualquer maneira, eles me atenderam muito bem e me franquearam praticamente todos os arquivos ali disponíveis. Não sem antes me designar um cientista político que me acompanhou durante todas as pesquisas naqueles 10 dias que estive em Washington e copiei muitos desses documentos. Bom, acontece que naqueles documentos tinha sempre uma parte lá que estava riscada por uma letra grossa de caneta sobre assuntos que eram considerados de segurança nacional. Mas aquilo também não comprometia a essência e a oportunidade daqueles documentos para entender o fenômeno brasileiro. E agora veja o que é que eu encontro, não exatamente ali naquela pesquisa que eu fiz sobre esses documentos, mas na internet, que foi justamente uma publicação
do Miller Center of Public Affairs, da Universidade de Virgínia, e colocadas ali na internet à disposição de todos os pesquisadores, de todo o público em geral que gosta, de acessar a internet. E ali houve uma conversa exatamente às 11 horas e 55 minutos e que terminou às 12 horas e 20 minutos, ou seja, durou menos de meia hora. Isto ocorreu no dia 30 de julho de 62. E o que é que aconteceu ali? Foi justamente com o presidente, quando o presidente John Kennedy, então naquela reunião com o Lincoln Gordon, embaixador do Brasil, que tinha ido a Washington relatar a conversa pessoal que havia tido com o presidente João Goulart, no último dia 23 de julho, em Brasília. Isso era o ano de 1962, portanto, 2 anos, menos de 2 anos antes do golpe, que foi no dia 31 de março de 1964. Bom, e quem estava mais lá, além do Lincoln Gordon? Toda a alta assessoria do presidente. O Richard Goodwin, que era subsecretário de Estado para Assuntos Interamericanos, e o assessor especial Mac George Bundy. E lá se travou um diálogo que termina pela nomeação de um militar e diplomata para conduzir as negociações com os militares brasileiros para a condução do golpe de Estado que se perpetraria ali no dia 31 de março de 1964. Eu vou ler aqui alguns diálogos, do Kennedy com o Lincoln Gordon e seus assessores. Naquela reunião brevíssima de menos de meia hora, em que se definiu a posição, ou seja, a determinação dos Estados Unidos de darem um golpe contra João Goulart com o auxílio dos militares, designando então justamente esse alto assessor, diplomata e militar, que se chamava Vernon Walters. Vernon Walters, que aqui o presidente Kennedy se refere como Dick Walters. E quem era esse Vernon Walters, que depois veio a ser diretor-geral da CIA? Ora, o Vernon Walters falava muito bem o português, e essa foi uma das razões, pelas quais o Kennedy o escolheu como o elemento principal de ligação com os militares brasileiros. E ele tinha travado uma amizade com o general Castelo Branco, que acabou sendo um dos homens, chefes da chamada Revolução de 1964 e foi o primeiro presidente do golpe de 64. E eles travaram essa relação, sabe onde? Durante a guerra, quando o Brasil participou da guerra na Itália contra os nazistas. E aí eu digo aqui, coincidentemente, foi naquela conversa que inclusive inaugurou o sistema de audiências presidenciais de Kennedy. Eram gravações secretas que o Kennedy tinha mandado realizar para justamente aquilo ficar para a história e ele também poder se defender, de eventuais acusações futuras. Que foi nesse dia que o governo americano se definiu pelo golpe militar para derrubar João Goulart. Ali se decidiu, como mostra a gravação, a nomeação do então coronel Vernon Walters como adido militar da Embaixada Americana com o fim específico de armar a conspiração a partir dos quartéis. A gente vê aqui também, que esse material foi expedido, foi divulgado pelo Miller Institute, da Universidade de Virgínia.
Eu sei que nessa conversa, lá pelas tantas, o Gordon se queixa do adido militar que, naquela época, trabalhava na embaixada americana em Brasília. Então ele diz assim: nosso homem atual, ele é legal, mas é muito burro. E quem era esse cidadão? Se chamava Stanley N. Loning, como informa o próprio documento das gravações dessa conversa. Eu falei com o general tal, aí tem uma coisa lá que é inelegível sobre isso. Aí o Kennedy pergunta, presidente Kennedy, mas é claro que não temos muitas caras que saibam falar em português, não é? Bom, responde o Gordon, nós temos alguns por aí, não muitos, mas acho que o McNamara E o presidente Kennedy pergunta, e ele sabe alguma coisa de português? Aí o Goodwin, que era o assessor de segurança nacional, respondeu, ele fala português fluentemente. Aí o Gordon também acrescenta, ele fala português fluentemente, é excelente e ainda tem um grande feeling político. Aí o Goodwin continua. Ele era o intérprete de Eisenhower, que tinha sido o presidente que tinha antecedido o Kennedy, né? O general Eisenhower, que ganhou a guerra, que diz ter ganho a guerra lá nos campos nazistas da Alemanha e europeus. Aí o Gordon diz, sim, ele seria maravilhoso, ele era... Aí vem o Kennedy e intervém. Então, o que vamos fazer? Eu digo, quem vamos escolher? Nós temos que mandar para lá alguém que possa estabelecer ligações muito rápidas e tem que falar em português. Goodwin respondeu, por que não falamos com o Rose Gilpatrick? Ou alguém e o presidente Kennedy. Ótimo, mas isto tem de ser feito hoje. Ou seja, né, já estava decidido a partir para o golpe. E aí vem mais uma censura a esse documento, no caso a fita, né, reproduzida pelo Miller Institute. 15 segundos imprimidos como o documento classificado. Quer dizer, 15 segundos foram suprimidos dessa conversação daquele documento classificado e distribuído pelo Miller Institute. E aí eu vou para o capítulo 26 do livro El Caudillo. O capítulo é intitulado A Guerra de Papéis entre Brasília e Washington. Leonel Brizola deu muito trabalho à CIA e aos outros órgãos que compõem a chamada inteligência americana, aqui incluídos os diplomatas, a começar do próprio embaixador. Isso é o que exibem os despachos enviados a partir da Embaixada dos Estados Unidos, de seus consulados e das agências de informação, como a própria CIA, a USAID, né? ou USAID, como agora é pronunciado esse nome, mas a gente chamava USAID, que acaba, a agência, hoje com 50 bilhões de dólares para fornecer, para financiar justamente a subversão, ela foi fechada pelo Trump, por decisão ou aconselhamento do homem do X, o Elon Musk, e outros órgãos agregados.
para as suas matrizes, né, que eram documentos que eram mandados para as matrizes dessas empresas e das embaixadas e do Departamento de Estado nos Estados Unidos. A direção da CIA, o Departamento de Estado, o Pentágono e a Casa Branca. Tais documentos são liberados parcialmente. Muitos trechos continuam confidenciais. E são justamente esses trechos confidenciais que estão ali censurados é que o Trump e sua equipe dizem ter liberado para que o americano passe a compreender realmente o que foi a trama contra o presidente John Kennedy. Após 20 anos de seu encaminhamento, ou seja, eles são liberados 20 anos depois do seu encaminhamento àqueles órgãos, né? Casa Branca, etc., como manda a lei americana, e encontram-se, assim, mais ou menos censurados, à disposição do mortal comum no US National Archives, ou Arquivos Nacionais de Washington, que estão armazenados num prédio enorme. Eu estive lá, né, durante esses 10 dias. Eu ia, inclusive, com um ônibus pago pelo Congresso americano, que partia de Washington e ia para a sede desses arquivos nacionais, que fica no estado de Maryland, que era ali ao lado de Washington. Além, né, do arquivo dos National Archives, perto de Washington, e nas 12 bibliotecas de ex-presidentes da República, entre os quais as de Kennedy, que fica em Boston, que é o Center Kennedy, a de Johnson, em Austin, no Texas, esta com 40 milhões de documentos, Nixon e Reagan, próximo a Los Angeles, e a de Carter, em Atlanta, universidades e outras instituições americanas. É aqui que a gente encontra justamente essa conversa muito importante, que é a de 30 de julho, quando o presidente Kennedy define, não é, a posição americana a favor do golpe de Estado no Brasil. Então, ela foi editada pelo Miller Center of Public Studies, que a gente chama também de Instituto Miller. E agora as minhas conclusões na época, depois de ler todo aquele catatal, não é, de documentos nesse livro aqui, El Caudillo Leonel Brizola. O que eu digo? Em geral, o tom dos despachos, ou seja, desses documentos secretos, é de puro mexerico, como costuma acontecer na maioria do material de espionagem ou de inteligência. Seu conteúdo, porém, é altamente revelador daquela época de Guerra Fria e de pavor dos americanos em ver o Brasil transformado numa nova Cuba, como eles, né, sempre manifestavam essa preocupação, esse medo. Inclusive o Dick Walters, o general Vernon Walters, que foi um personagem muito importante antes e depois do golpe militar, e depois chegou a ser diretor-geral da CIA e assessor presidencial de vários presidentes. Aí eu digo assim, olha, há peças preciosas como os relatos pessoais dos embaixadores John Moores Cabot e seu sucessor Lyndon Gordon. Lyndon Gordon chegou no Brasil um ano, salvo engano, antes do golpe de Estado, mas já com a missão de fazer, né, de preparar o golpe contra o então presidente João Goulart. Sobre as conversações confidenciais que eles tiveram com o presidente João Goulart, militares, dirigentes da igreja e outros setores formadores de opinião pública, como os moguls, como eles chamam, da mídia, né, os magnatas da mídia,
Roberto Marinho, de O Globo e TV Globo, Nascimento Brito, do Jornal do Brasil, João Calmon, dos Diários Associados, Júlio de Mesquita Filho, de O Estado de São Paulo. Gordon também falava com frequência com ministros, dirigentes do Congresso Nacional, líderes partidários e empresários. Santiago Dantas, chanceler, tinha sido chanceler e depois ministro da Fazenda de João Goulart. Augusto Frederico Schmidt, poeta, empresário e assessor do ex-presidente Juscelino Kubitschek. E o próprio JK, Juscelino Kubitschek, Roberto Campos, embaixador de Jango em Washington, e por aí vai. Brizola era invariavelmente o tema central daquelas conversas, conduzidas de forma quase sorrateira e extremamente reservada, na maioria das vezes na calada da noite ou nas primeiras horas da manhã, de preferência na calma dos fins de semana. Os locais eram discretos e o mais distante possível dos jornalistas, com os interlocutores suplicando para que seus nomes jamais fossem revelados. Os informes sobre Brizola, na maioria parte em inglês, começam ainda na campanha para governador do Rio Grande do Sul em 1958. Passo agora para o antecessor do Lincoln Gordon como embaixador, que era o John Moores Cabot, que antecedeu o Lincoln Gordon, como embaixador do Brasil, foi visitar o presidente Juscelino Kubitschek, então presidente da República, exatamente na manhã, às 7 horas da manhã, de 28 de setembro de 1959, no Palácio Laranjeiras, a residência oficial da ainda capital, o Rio de Janeiro, situada no plácido bairro das Laranjeiras. Aí vem um relato do John Moores Cabot, entre aspas. O presidente começou a queixar-se das intrigas contra seu governo feitas pelos comunistas e pelo PTB, liderado por João Goulart, então vice-presidente da República. Ele enfatizou que aquilo, que estava conversando era altamente confidencial. Lembrou que esta conspiração estava por trás das recentes greves e do problema da Força Pública de São Paulo. Em seguida, ele falou da onda de greves, da constante agitação do PTB por melhores salários e do fato de muitos sindicatos serem controlados por líderes comunistas, usando como pretexto a inquietação e a perplexidade da população por causa dos preços altos. Todos esses elementos que estavam tentando derrubar o governo. Aqui também eu tenho uma preciosidade, que é o encontro do embaixador Gordon, Lincoln Gordon, com o diretor-presidente do Jornal do Brasil, que era tido antes como um jornal modelar do Brasil, viria a ser, que era um jornal de muita influência. Então dizia que Nascimento Brito, publisher do Jornal do Brasil, e aqui a gente vê aqui o selo do Departamento de Estado, como foi publicado aqui e se encontra lá nesses arquivos com o título de Confidencial. Então diz que Nascimento Brito almoçou comigo sozinho na quarta-feira. Vamos ver aqui de quando é essa data aqui, esse 14 de janeiro de 1964. Então que ele diz que o
Nascimento Brito, que era inclusive genro da Condessa Pereira Carneiro, que era a então dona do Jornal do Brasil.